Então, a família é o lugar do conflito. A família é o lugar do desencontro. Enquanto a gente não assumir isso como chão, a gente não sai desse labirinto, né? Porque a partir do momento em que a gente admite isso, a gente está admitindo a possibilidade das raivas, das tristezas, das culpas, das frustrações, das saudades, dos desalentos, dos desesperos serem parte integrante do sofá da casa e da mesa do jantar. Eu não desacredito no projeto familiar. Se assim o fosse, eu não estaria casado. Eu acredito nesse projeto. O que eu não acredito é na idealização da função de uma família. Salve, salve! Conviva na área! Um podcast que te convida a um bem viver saudável e consciente. Através da comunicação não violenta e da psicoterapia corporal. Eu sou o Matheus Firmino. Meu nome é Fernanda Palmerston. E eu me chamo Lucas Amaral. Então, salve, salve, comunidade, né? Conviva na área. Aqui é quem fala é Lucas Amaral. E é muito importante para nós essa nova entrada, né? Dessa nova temporada. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Alexandre Coimbra Amaral. Ele é psicólogo, mestre em psicologia pela PUC, no Chile. Atua como terapeuta familiar de casais e grupos, é consultor em saúde mental, um grande escritor e podcaster, né? Eu mesmo sou fã do Cartas de um Terapeuta. Além disso, ele faz palestras e muito mais. Mas hoje, para apresentar o Alexandre de verdade, do coração, da conexão que se estabeleceu com essa grande referência para nós, eu tomei a liberdade de escrever uma pequena carta, assim Ah, como, que lindo. assim como, né, você faz e me inspira tanto. Querida Alexandre, você não sabe, mas já me ofertou e ainda me oferece companhia para meus suspiros e dúvidas diante de alguns enlutamentos, das transições, das passagens e também das celebrações. As suas palavras, tão gentis e sábias, são para mim fagulhas que me chegam como um potente verbo, o esperançar. Eu escutei de você, Alexandre, certa vez, que em meio à terra seca, nos sentimos mais áridos em relação à vida. Às vezes a gente se sente desertificado. O tempo em que a gente vive é um tempo de queimadas, de desertos, é um tempo de conflitos. Mas eu aprendi com você também que a desesperança ela vem de várias camadas e que talvez a grande revolução seja a revolução amorosa. Como eu costumo falar, é tempo de fiar junto, fiar com, de confiar. Eu quero, por fim, lhe revelar que ao ler os seus livros e escutar avidamente, né, o Cartas de um Terapeuta, eu pude insistir na escuta dos meus silêncios e viver um tempo de qualidade, né, para a elaboração das minhas transformações, que estão muito vivas em mim nesses últimos tempos. Gratidão, Alexandre, por poder cultivar o coração como quem cultiva um jardim. Gratidão pela esperança. E para iniciar, meu caro, a gente queria perguntar para você o que está vivo em você agora, para a gente começar a afiar junto. Meu Deus, que lindo, que lindo, que lindo começo, que alegria. É, oi para você que nos escuta, é, que, que colocou o play nesse episódio, acreditando que a gente pudesse sentir junto aqui a vibração de uma boa conversa. Oi, Lucas, Matheus, Natália, Fernanda, é, que estão aqui nessas janelinhas abertas comigo, construindo esse espaço de resistência amorosa. Tem muita coisa viva em mim. Nesse momento,
ah, eu tô, eu tô me sentindo muito irmanado à palavra escrita. Eu estava contando para os meninos antes de começarmos aqui que nesse momento eu estou escrevendo 3 livros ao mesmo tempo. E isso é uma nova forma que eu tenho construído a minha relação com a escrita. Resolvi dar a ela o tanto de importância que ela tem no meu coração. Eu demorei muito tempo para ser escritor. E quando isso aconteceu, me tomou assim, cada célula do corpo. E os encontros com os leitores nas festas literárias, nas tardes de autógrafos, nas noites de autógrafos, nos aeroportos que me cutucam. Às vezes, é, teve uma cena maravilhosa que aconteceu recentemente comigo. Eu estava correndo de um portão para o outro no aeroporto de Congonhas que tinham anunciado que o voo tinha mudado repentinamente de portão e eu tinha que correr assim, tipo 1 quilômetro em 2 minutos para não perder o voo. Então eu saí desembestado atrás do portão e tinha uma pessoa lendo meu livro e me filmou correndo. E ele estava lendo Toda Ansiedade Merece um Abraço e filmou esse frame assim e colocou assim: não deu tempo de te dar um abraço. Foi maravilhosa essa cena. E foi uma das inúmeras cenas que eu vivi, né, nesses últimos anos que eu tenho lançado livros. Então, o que tem construído muita vida em mim nesse momento é a minha relação com a palavra escrita. Porque na hora que eu estou escrevendo, é, eu estou juntando pedaços de mim que andaram separados. A escrita é uma experiência integrativa muito forte para a minha alma, porque eu sempre fui um artista, mas terminei sendo um psicólogo. E a formação do psicólogo no Brasil, ela é uma formação que, infelizmente, ainda tem muito de separação e pouco de integração das partes que compõem a subjetividade do profissional, como se nós tivéssemos que fazer uma certa asepsia do eu para que conseguíssemos ter uma postura ética diante do sofrimento humano. E eu nunca acreditei nisso. Eu sempre dei uma banana enorme para a neutralidade científica. E nunca fui capaz de fazer cara de paisagem, de alface, de oráculo diante do sofrimento humano. O sofrimento humano me atravessa, me comove, me faz chorar, me faz falar, me faz arregalar os olhos, me faz querer abraçar. Então eu nunca fui é, nada próximo da indiferença ao sofrimento. E sempre achei que essa postura que uma certa velha psicologia ajuda os psicólogos a se imaginarem vestindo como capa de força, na verdade é uma armadura que distancia os corações. Então, a escrita terminou por juntar esses pedaços desse homem que ficavam muito perdidos, né? Então a escrita juntou a minha expressão poética, a minha sensibilidade, meu coração e tudo que eu li ao longo da vida, tudo que eu vi, tudo que eu escutei, as teorias que me guiam, juntou tudo isso e o livro começou a nascer. Então, a escrita é quase um documento afirmativo de mim.
Então, nesse momento, escrever do jeito que eu estou escrevendo tem uma função de desenhar de dentro para fora, de dentro para dentro, um compromisso com essa integração é, em busca da minha maior inteireza no mundo, né? Então, isso está acontecendo na virada dos meus 50 anos, né? Já que eu estou aí nessa adolescência da envelhecência, então essa, esse compromisso ele está cada vez mais lúcido dentro de mim. Então, o meu caminho é só cada vez mais ser mais artista e menos qualquer outra coisa. Eu quero morrer como artista. Eu não quero morrer psicólogo, eu não quero morrer nem ser humano. Eu quero morrer artista. Eu acho que essa dimensão artística e poética, ela é maior que a vida. Então eu quero que ela seja o meu encontro com a morte. Entendeu? É assim que eu tô. Uau, que bonito. Estou respirando aqui. Eu tenho muita vontade de, o que está vivo em mim, né, tem a ver com essa vontade de aprender com a sua experiência prática na clínica, com o tratamento mesmo dessas questões de família, né? Tanto família, Sim, casais, e mas sabendo, né, Alexandre, que essa é uma das questões principais dos clientes que chegam para a gente no consultório, né? São questões com relação à família, como se comunicar, como dar limites, como comunicar até os desconfortos que vêm nessas relações, que são tão desafiadoras, né? Eu escutei você falando num podcast que a família é um lugar de conflito, e isso é muito real para nós no consultório, né? E aí eu gostaria de te escutar, né? Até para a gente poder entender como que a gente pode ver uma luz, né, no fim do túnel desses conflitos. É um pouco isso que a gente também tenta olhar aqui no Conviva, né? Como ir além dos conflitos e olhar para eles muito como um aprendizado. E aí, o que que você poderia dizer para a gente que foram os principais desafios, né, de convivência mesmo, de comunicação que você percebeu nesses anos de prática, né, na família? Mas se você pudesse falar um pouco para a gente, né, desses desafios que seriam, digamos, quase que universais da relação com a família. olha, eu decidi ser terapeuta de família porque no início da minha carreira eu comecei atendendo crianças. E eu poderia dizer que tudo que eu fiz e tudo que eu ainda virei a fazer como psicólogo nessa vida tem como eixo a proteção à infância. Cada linha que eu escrevo, cada palestra que eu dou, cada abraço que eu dou num leitor, cada episódio de podcast que eu faço, eu tenho como eixo é, visceral a proteção à infância. E o que era mais desesperador para mim como terapeuta infantil no início da minha carreira é que quando as crianças começavam a ganhar autonomia, os pais retiravam as crianças da terapia, porque o terapeuta estava fazendo esse trabalho subversivo de dar voz e vez a uma criança. E aí a criança virava um pequeno moleque insolente, como uma vez um pai me disse, né? Você transformou o meu filho num pequeno moleque insolente. E aí eu percebi que eu precisava construir uma conexão muito profunda com esses adultos da família, para que essas crianças não estivessem também polarizadas entre um terapeuta e a família, que é a família dessa criança. Então eu senti a necessidade de intervir diretamente com a família. Por isso que eu fui para o Chile, me mudei para o Chile, fui estudar família e terapia de família e nunca mais parei.
Então, a escolha pela terapia de família é uma escolha de intervir diretamente com a família. Ao invés de fazer essa ponte que nós fazemos como terapeutas individuais também, né, que é empoderar o paciente para que ele construa os seus diálogos com a sua família, é fazer ali, no aqui e agora, essa mediação desse diálogo com as pessoas da família que estão envolvidas no conflito, né? E isso também vem de uma crença que depois eu entendi que era parte do paradigma que me constitui como humano, que é a crença profunda no diálogo. Profunda, assim, eu sou devoto do diálogo. Eu sou devoto, eu rezo para o diálogo. Eu tenho um diálogo dionisíaco com o próprio diálogo, porque eu acredito que o diálogo é a festa da vida, né? Onde a vida se institui como verdadeira festa, né? E aí a família, ela é o lugar do bloqueio do diálogo na nossa cultura. Porque a família, ela nasce com uma prescrição impossível de se realizar, que é a de todo mundo se dar bem, de todo mundo se amar, de todo mundo se respeitar. Isso é absolutamente impossível em qualquer família. Porque a família, do jeito que ela foi concebida, ela é um projeto que constrói um monte de colapsos, de desejos, de interesses simultâneos, de diferenças geracionais, de coabitações, de pressões de desempenho. Essa família se desenvolve dentro de uma sociedade capitalista. Então, são pessoas que estão querendo fazer o seu corre, que precisam fazer o seu corre, que precisam se desenvolver para se desempenhar com as métricas de uma sociedade capitalista. Então, o adolescente tem que passar no vestibular, os adultos têm que pagar o boleto, todo mundo tem a sua métrica para cumprir individualmente, e, ao mesmo tempo, se espera que na hora que a gente volta dessa corrida interminável, né, dessa sociedade, a gente se encontre à noite em casa e todo mundo se ame. Então a gente chega com o resto de energia, com o resto de motivação, com o resto de esperança. A gente volta para casa o pó, o pó, o pó. E a gente tem essa ficção de que esse pó vai se encontrar e se amar loucamente, né? Eu acho isso uma ficção. É o lugar do conflito. Família é o lugar do desencontro. Enquanto a gente não assumir isso como chão, a gente não sai desse labirinto. Essa idealização da família é parte da tragédia que a gente vive. Então, a primeira coisa que a gente tem que instituir esse projeto é um projeto conflitivo, é um projeto tensional, tem tensão por todos os poros da família, né? Porque a partir do momento em que a gente admite isso, a gente está admitindo a possibilidade das raivas, das tristezas, das culpas, das frustrações, das saudades, dos desalentos, dos desesperos serem parte integrante do sofá da casa e da mesa do jantar. O que a gente construiu como ficção é que tem que ser só o amor, só a união e só a boa convivência que entra ali dentro. Então, enquanto a gente não colocar todos os elefantes na mesa, tirá-los da sala e colocá-los na mesa, para a gente conversar com eles, e a partir deles, sentados na bunda do elefante da frustração, sabe? A gente não avança com esse projeto. E a outra coisa que tensiona a família
é uma certa obrigação dessa família funcionar como rede de afeto. E essa obrigação constrói um muro entre a família e a comunidade. Para mim, o projeto de família só dá certo se a gente demolir esse muro, que significa dar liberdade para as pessoas escolherem que os seus afetos não necessariamente estejam dentro de casa, mas na comunidade, e que elas possam trazer pessoas da comunidade para dentro de casa no sentido simbólico, quer dizer, eu tenho esse irmão de sangue aqui, mas eu não tenho grandes afinidades com essa pessoa. Eu amo, meu coração ama, mas a convivência não deseja. Mas tem outro amigo aqui na comunidade com quem eu tenho muito mais afinidade de interesses, de visão de mundo, de perspectivas, e eu o chamo de irmão. Oi, irmão, como vai? Seja porque eu tenho o mesmo credo religioso, porque eu me sinto muito próximo dessa pessoa. Estou dando aqui um exemplo de como essa transição entre família e comunidade pode acontecer, fluindo de um lado para o outro, sem que isso seja uma hierarquia. O lado da família, o que você tem que ver como melhor, e a comunidade é como se fosse um prêmio de consolação, né? É, esse trânsito entre família e comunidade, ele é importantíssimo para os momentos em que há rupturas, né? Em que a pessoa vive uma tensão na família tão grotesca que ela precisa romper, né? Então, uma das coisas mais bonitas que um terapeuta de família pode fazer é construir cenas é, legítimas de rompimento. Então, o terapeuta de família, ele não é um serviçal judaico-cristão. O terapeuta de família é uma pessoa que está ali para construir um diálogo honesto entre as possibilidades, os desejos, os conflitos, né? Então, o amor, ele acontece na família sempre que a gente admite essas coisas, porque o amor está do lado disso tudo, né? O amor está de mãos dadas com tudo isso. Então, quando a gente aceita a verdade disso, e trabalha essas culpas judaico-cristãs de não termos a família de margarina, o amor incondicional que imaginávamos ter, né? A gente vive uma relação mais verdadeira. É, eu acho, honestamente, que a dimensão da comunicação, ela é a parte pragmática de uma coerência afetiva. Não adianta eu ter uma comunicação ok, assim, não violenta com uma pessoa, se lá no fundo dessa comunicação tem um intenso trabalho sobre afetos muito contraditórios que eu não ponho a mão nessa merda. Eu preciso botar a mão na merda. Não tem espaço limpinho, asséptico nas relações familiares, né? O amor familiar está rodeado de merda. Sempre. Sempre. Porque a interface entre luz e sombra na vida humana é assim, né? A flor de lótus, ela nasce aonde? Ela não nasce assim, perfumada de unicórnios. Ela nasce no lodo. Ela nasce no lodo. Então, para a gente chegar até ela, a gente tem que ver o lodo que existe entre nós. Então, a família é uma oportunidade de vivermos esse lodaçal humano como um laboratório de vida. Porque aí, na hora que se a família é realmente um microcosmo da sociedade, ela é uma preparação para a gente viver o lodaçal humano na comunidade, na sociedade. Esse tensionamento entre desejos, entre possibilidades, limites humanos, que é uma sociedade, está
metaforizado, concretizado na família, simbolizado na família. Então, é uma oportunidade da gente aprender tudo isso. Pode parecer uma loucura o que eu vou dizer agora, mas essa minha visão é profundamente esperançosa sobre a família. Eu não desacredito no projeto familiar. Se assim fosse, eu não estaria casado com 3 filhos. Eu acredito nesse projeto. O que eu não acredito é na idealização da função de uma família. Eu não acredito na obrigatoriedade amorosa dos membros de uma família. Eu não acredito nisso. E não trabalho a favor disso. E eu acho que as pessoas de uma família, elas têm o direito de construir uma biografia de autonomia afetiva. Ou seja, eu nasci nessa casa, esse monte de gente aqui que todo mundo disse que é para eu amar, meu caminho é ver se é para isso mesmo. Se é isso mesmo que eu quero. Se é isso mesmo que é a direção para um bem-estar individual e coletivo. Isso não tem nada a ver com individualismo. Isso tem a ver com liberdade de expressão dos afetos. Então, o maior problema, Fernanda, que um terapeuta familiar vive é a culpa que as pessoas têm de não serem amadas ou de não serem as pessoas que amam do jeito que deveriam supostamente amar. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, chamado Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, eu coloquei na carta da culpa: eu sou o motivo de todas as terapias. Todas as terapias são sobre isso. As terapias de família, as terapias individuais, as terapias de casal, elas são todas sobre isso. A culpa de não performar um amor do jeito que ele deveria ser, né? Então, eu acho que a gente precisa tirar esse conceito idealizado que só promove culpa, né? E a gente poder começar a conversar eu estava dizendo sábado para uma turma de mães e pais em Salvador, que eu só acredito em conversa na família de pereba para pereba. Eu não acredito em conversa de cara limpa para cara cheia de pereba. Porque as conversas em família, elas costumam ser assim: meu filho, a vida é assim, meu filho, deixa eu te contar como é a vida. E aí, essa conversa já começou ruim, porque é uma pessoa limpinha com uma pessoa cagada, sacou? Essa conversa não vai para lugar nenhum. A conversa que dá certo é falar assim: filho, somos todos cagados. Vamos falar sobre a minha pereba e a sua pereba? Aí a gente se conecta. Aí a gente se reconhece. A gente se reconhece. Então, eu acho que o lugar de real conexão da família é a expressão daquilo que a gente não consegue ser. É aí que a gente se encontra de verdade. É a hora que a gente está chorando junto porque não conseguiu fazer uma coisa que a gente gostaria de ter feito. Na hora que a gente tem medo de perder o amor do outro. Na hora que a gente tem raiva do que o outro não consegue ser para a gente. Nessas horas, a gente sentar para conversar sobre isso, isso é a grande ponte do amor. É nessa hora que o amor se manifesta e é nessa hora que ele é tecido. Nessa hora. Aí a gente tem as conversas inesquecíveis. Aí a gente tem as cenas que a gente vai levar
para sempre no coração. Aquela hora em que realmente o coração se abre, né? Então, essa família idealizada não permite que essas conversas aconteçam. Tem sempre uma operação abafa, mas é seu pai, mas é sua mãe, eu amo todos os filhos igual. É tudo mentira, tudo mentira. Ninguém ama ninguém igual a ninguém. Nós não amamos igual nossos amigos, nós não amamos igual nosso pai, nossa mãe, então nós nos amamos nossos irmãos da mesma forma. Então, assim, eu sou, nesse sentido, um terapeuta familiar muito indigesto, Fernanda, porque eu ajudo as pessoas a tirar essas mentiras todas do armário e entrar com a verdade do coração. Assim, o que é possível da gente ser é o que vai revolucionar os afetos. Eu só acredito nisso. Então, para mim, as conversas, elas têm que partir desse lugar, desse lugar. Então, às vezes, eu sou o terapeuta que chego para um pai e falo assim, na frente do filho, né? Sabe por que que eu acho que está doendo tanto? Porque você gostaria que o seu filho fosse uma coisa muito diferente do que ele é. E está doendo muito em você a frustração de ver o seu filho sendo tão diferente. E você não sabe o que fazer com isso. Você não sabe o que fazer com isso. Você está sofrendo. Talvez você nem quisesse sentir isso, mas você está sentindo. Você tem muita raiva do seu filho não ser quem ele é. Sabe? O terapeuta de família diz essas coisas. O terapeuta de família, ele ajuda a trazer a palavra que ficou bloqueada pelo tabu, sabe? E que às vezes a pessoa demora 30 sessões de terapia para conseguir dizer para o familiar. Então, eu sempre gostei desse lugar da terapia de família, porque é um acelerador dos afetos, sabe? O terapeuta tem uma autorização, assim, de acelerar o preenchimento de algumas lacunas de diálogo, sabe? Mas eu acho que tem que ter muito amor nessa conversa, sabe? Quanto mais, quanto mais honestidade, mais amor um terapeuta tem que ser, sabe? Mais tem que ter e mais amoroso ele tem que ser. É, mas é um lugar que eu adoro fazer isso, eu adoro estar com pessoas assim, mas eu vivi cenas assim inesquecíveis como terapeuta de família na minha vida. Inesquecíveis. Vou te contar uma história. Uma vez eu fui procurado por um garoto que eh, estava com o suicídio todo engendrado. Ele já tinha comprado a arma com um traficante do morro, e ele chegou para mim para pedir que eu o ajudasse a escrever a carta suicida. Você veja que esse negócio de carta me persegue há um tempo, né? Eh, e aí eu disse para ele, olha, esse seu pedido não é o seu real pedido. Não é por isso que você está aqui. Tem um pedaço seu que talvez você não tenha conseguido trazer na palavra, que é assim: me ajude a conversar com a esperança de vida que eu ainda não tenho. É, porque esse pedido que você está me pedindo, eu não vou acolher e eu preciso agora te dizer uma coisa ainda mais urgente. Você não sai daqui hoje sem uma conversa com seu pai e sua mãe aqui comigo. Eu vou chamá-los para conversar sobre o seu desejo de morrer. Você não vai voltar sozinho para casa. Você vai voltar com eles, sabendo disso. E eu preciso só que você me diga se você precisa que essa conversa aconteça
com você ou sem você. Você tem a possibilidade de escolher. Mas você vai ficar ali na sala de espera, aguardando que eu converse com eles, ou você vai ficar do lado de dentro. Ele não demorou nem eu terminar essa fala para dizer assim, eu fico. Eu chamei o pai e a mãe, e eles vieram. Eu cancelei todo mundo que eu tinha depois, e a gente fez uma sessão de 2 horas e meia. O que que a gente precisava fazer para que essa família fosse um lugar de proteção para uma pessoa que já estava com uma metodologia suicida armada, né? Então, esse tipo de diálogo intenso, vivo, é uma coisa que me dá muita esperança no humano, sabe? Mas é isso que eu acho, a esperança surge disso, do enfrentamento desses lugares em nós, sabe? Eu acho que a esperança, ela não é um passeio no parque, sabe? Ela é um caminho que contém muita aridez, muita companhia, precisa de ter companhia, né? E, e é sempre a partir da construção do diálogo. Então, os desafios de ser terapeuta familiar, de ser terapeuta de casal, né? São duas, digamos assim, é, atitudes terapêuticas dentro do mesmo paradigma sistêmico. Os desafios de ser terapeuta nessa abordagem têm a ver com a coragem de enfrentar as lacunas de palavra. A família e o casal procuram ajuda como um sistema para lidar com as lacunas da palavra, com os desvãos da palavra, assim, com os tabus, com os segredos, com os silêncios, né, com os medos de dizer, os medos de desagradar, os medos de perder o amor, né, as raivas transbordadas, né, o lugar em que essa palavra ela não sai necessariamente conforme o manual de CNV, sabe? Em que a gente transborda, né? Então, eu acho que aceitar que nós somos isso é um bom começo de uma sessão de terapia de família, sabe? Aceitar que nós somos isso. Por isso que a gente precisa fazer muito curso de CNV, por isso que a gente precisa ler muito, porque isso não é intuitivo, é contra-intuitivo. Porque o humano, ele tem essa força propulsora dentro dele, do desejo, que faz a gente transbordar para algum lado, né? Então, tudo isso que a gente vai aprendendo a mediar a partir da comunicação, a partir do diálogo, a partir da linguagem, é um desafio para a encarnação inteira, porque a cada momento da nossa vida a gente está tomado de alguma força que não é neutra, que não é equilibrada, que não é ponto médio, que não fala baixinho, né? Não é baixos teores, assim, nós não somos feitos, o humano não é desenhado em tons pastéis, o humano é feito de cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores, né? Então, não tem tom pastel para nenhum lado. Assim, a gente, né, mira na lua para acertar nas estrelas, mas na verdade, a gente é isso mesmo, né? É isso. Ah, Alexandre, assim, resposta matadora, faca na caveira total, assim. Adorei, adorei te ouvir. Na medida em que assim, a gente está agora, né, para fechar essa nossa conversa, assim, acho que eu gostaria mais de dividir com você os impactos, né, a vida que floresceu em mim te escutando, né? Me toca muito, assim, sempre me tocou muito te ouvindo falar a sua sensibilidade, né?
E uma coisa que eu tenho percebido, assim, é como essa sensibilidade, ela está ligada a uma postura, né, de se colocar vulnerável para a contradição da vida, né? Sempre me chama Sim, muito a atenção como você é muito aberto a essa contradição, a essa indeterminação, a essa angústia, né? E eu, enfim, venho da filosofia, e a filosofia moderna, ela está ela se debruça demais sobre essa angústia, né? Essa sim, angústia, vamos pensar do século XX, por exemplo, né? sim, Que sim, se renova agora no século XXI com novos tons e traços de complexidade, mas... E uma coisa que eu sempre fiquei muito encabulado, e que foi uma coisa com a qual eu briguei, e brigo até hoje com a filosofia, e inclusive foi um dos motivos pelos quais eu me afastei da filosofia academicamente, foi de perceber que a postura filosófica, ela já tem um bom tempo que ela não oferece respostas vivas para o sujeito, né? Que as perguntas. Então, se a gente pensar os filósofos existencialistas, muitos deles se matam ao fim da vida, né? Ou seja, eles encaram a angústia e não conseguem sair dela, né? A ponto de perder a esperança. E o que você nos provoca aqui me parece que é de encontrar a esperança exatamente na medida em que a gente aceita essa angústia, né? Ou seja, ter a isso, angústia como ponto de partida, né? isso, E isso, isso me toca demais, assim, pensando nesse trabalho que a gente desenvolve aqui e de como a comunicação não violenta ela começa com uma observação, né? Ou seja, a gente observar como a gente começou hoje, né? O Lucas pergunta o que está vivo aí, né? Ou seja, de observar o que é real, para além do que é imaginário, do que é projetado, do que é idealizado, como você fala, né? Então, enfim, só um agradecimento enorme pela sua fala, que ela me nutre muito da conta, assim, eu fico animadíssimo, eu estou cheio de esperança para sair por aí, olhar para minha sombra e, enfim, agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Olha, peraí que eu ainda quero comentar a sua fala, porque ela me atravessa muito. É, eu tenho é, uma questão com as ciências humanas, que é quando elas não conseguem ser chão pro aqui e agora. Na hora em que a gente começa um diálogo sobre qualquer tipo de angústia, e a gente deixa a pessoa mais órfã de si, eu acho que a gente está fazendo isso errado. E nós que somos profissionais de ciências humanas, muitas vezes não nos preocupamos com isso. A gente vai. Eu vou te trazer uma cena de uma paciente minha que eu atendi no Chile. Essa cena tem quase 25 anos, tá? É, ela vinha de uma psiquiatra com diagnóstico de transtorno borderline. E ela diz o seguinte na primeira sessão: ela diz assim, estudo em espanhol, eu lá, começando a minha vida chilena, às vezes sem entender muito bem o que ela estava falando, ela chega e fala assim: eu vou te abandonar. Sabe por que que eu vou te abandonar? Diz o meu psiquiatra que eu vou te abandonar porque eu sou uma pessoa borderline. Mas eu vou te explicar por que que eu vou te abandonar. Porque vocês, psicólogos, vocês fazem assim com a gente. Vocês vão tirando as nossas camadas de proteção todas, e na hora que a gente está ardendo na carne viva, feito uma lesma no sal, vocês chegam com uma cara triunfante e dizem: a sessão acabou, a gente se vê na semana que vem. É por isso que eu vou te abandonar. Essa mulher me deu o norte ético da minha vida como psicólogo. Essa fala é a moldura da minha ética, porque a cada encontro com o paciente, eu me coloco a obrigação dele sair melhor do que ele entrou. Eu não permito que um paciente saia pior do que ele entrou. E eu acho que nós, profissionais de ciências humanas e às vezes da saúde, nos esquecemos disso.
As pessoas nos procuram para elas saírem um pouco melhor. Para mim, isso é a ética do cuidado. Isso não significa ser coach. Isso não significa dar respostas simples para problemas complexos, mas significa dar amparo. Amparo. Então, enquanto a pessoa não se sente amparada minimamente, e eu sinto que ela tem um chão que seja para ela repousar as perguntas da existência dela, que a gente não responde perguntas existenciais no vácuo, a gente precisa ter chão para deitar com as nossas lágrimas, com as nossas dores, com as nossas perguntas. Enquanto ela não sai com esse chão, a sessão não acaba. A sessão não acaba. Então, para mim, é, essa noção pragmática do encontro com, com um profissional psi é o norte da minha ética. Eu sou enfermo de pragmático. A pragmática tem que chegar nisso, assim. A pessoa, eu tenho que ver, eu tenho que pegar na melhora dela, assim, eu tenho que palpar o sutil e o invisível da sensação que essa pessoa me transmite ali no encontro, de que ela não está do jeito que ela chegou, sabe? E aí, isso é uma responsabilidade minha. E aí, isso inverte a noção de resistência, porque a noção de resistência, ela é uma facilidade que nós temos para fazer um passanel, assim, não deu certo porque ele é resistente, porque ele não sabe ser paciente, porque ele não entende o que é ser paciente, porque ele não aderiu. Eu tomo essa bola para mim. O que que eu preciso fazer para essa pessoa poder se sentir melhor? Se eu precisar subir no lustre, ficar de cabeça para baixo, conversando com ela, rodando no lustre, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. O esforço é meu. O esforço é meu, porque ela está péssima. Ela está péssima. E ela não sabe, muitas vezes, por onde ela retoma o fio da existência dela. Então, muitas vezes, a gente repete uma pergunta que eu acho lunática. A pessoa chega e fala assim, Matheus, é, porque eu não sei o que falar para minha mãe. Aí a gente chega para ela e fala assim, sim, e o que você pode falar para sua mãe? Eu acho essa intervenção lunática. Lunática. Porque ela está te dizendo o ponto de limite dela. E você ignora isso e entrega o limite dela de novo na mão dela e fala assim: não estou aqui para te ajudar com o seu limite. Entende? Mas nós somos fantasmagoricamente ensinados a fazer isso com os nossos pacientes. Então eu acho esse negócio muito louco, sabe? Então eu acho que eu não sei, eu nunca me identifiquei com esse tipo de postura mais oracular, assim, sabe? Do psicólogo esfinge, sabe aquele psicólogo com cara de esfinge? Nunca me identifiquei com isso. Eu acho que a gente é operário padrão, sabe? Assim, tamo aqui, toca aqui, mano. Para mim, eu sou um toca aqui, mano, sabe? Se não tem esse negócio. Imagina, tem muita dor, tem muito desespero. Nós precisamos fazer isso agora com as pessoas. É agora. É agora. Ainda mais na pós-modernidade, né? Com essa é, aceleração da vida, é, as pessoas vão embora muito rápido. As pessoas desistem dos vínculos muito rápido. O vínculo terapêutico é um dos vínculos dos quais as pessoas desistem com a mesma facilidade. Assim, a gente está no Tinder também, um Tinder terapêutico, assim, que fica passando assim uma espécie de scroll, né, no século XXI. Se não der muito certo, a pessoa não vai ficar ali 10 anos para ver se vai rolar. O século XXI é outra pegada. O sujeito pós-moderno é assim:
velho, você tem, tipo tinha o Domingo no Parque, que falava assim, ó, você vai ter que pegar um balde com água, subir nessa escada, pegar aquela bandeirinha, pegar esse balde com essa água, voltar a responder 30 perguntas, dar um polichinelo e gritar e não sei o quê. Você tem 30 segundos para fazer isso. Quem é velho vai lembrar desse negócio. Né? E os meninos ficavam loucos ali para tentar fazer isso em 30 segundos. Para mim, o paciente do século XXI, ele fala isso para a gente, ó, você tem uma sessão aqui para me dizer se a nossa história pode dar certo, se a nossa vinculação ela pode acontecer. Ele tem menos paciência com esse negócio, né? Então, acho que a gente tem que se adaptar a isso. Não acho que isso é uma vinculação lá muito saudável, mas é isso que está sendo vivido. A gente pode fazer crítica à vinculação pós-moderna, à modernidade líquida, aos laços líquidos e tudo mais. Isso a gente pode fazer do ponto de vista filosófico, mas o que está rolando é isso. O que está rolando é isso. O paciente vai te dar ghosting, sacou? E se você não fizer alguma coisa que ele achar que prestou, ele vai simplesmente bloquear você e não vai te dar notícia. Vai virar as costas e vai embora, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse tipo de pragmatismo no encontro para que a gente não se perca e não perca o outro do jeito que ele está aparecendo, do jeito que o sofrimento está chegando, do jeito que ele está conseguindo se colocar com a gente, né? É isso. Nossa, Alexandre, eu quero agradecer, né? Agradecer, assim, eu estou aqui muito tocado, né, com esse desenrolar dessa pequena convivência que a gente construiu aqui. Eu vejo, pensando em sínteses, né, que você está nos convidando também a um processo de aceitação radical, assim, um olhar antropológico para o concreto. Ai, que lindo isso. Eu fiquei muito tocado, eu sempre fiquei muito tocado com as suas metáforas, né? E hoje aqui eu também pude degustar muito, assim, dessas chaves, né? Cada metáfora vai produzindo, percebo para fazer vínculo com aquilo que você trouxe lá no início, né? Essa arte que é transdisciplinar, né? Que ela escreve com a fala, com o contato, com a troca, mas ela está também tecendo aí uma grande artesania, né? Um grande artesanato com as filosofias, com as abordagens, com as teorias, né? E me toca porque ela revela, né? Tanto esse lado mais amargo e brutal da nossa existência, né? Dessa angústia de existir, mas ela nos traz muita clareza sobre escolhas possíveis, né? Então, eu fico muito honrado mesmo de estar aqui junto e queria agradecer, né? Agradecer em nome do Conviva, agradecer em nome, né, dos ouvintes que vão nos escutar e deixar aqui, né, um fiozinho de possibilidades para que a gente possa seguir tecendo junto. Dizer que esse fenômeno que estamos construindo juntos, ele é uma sementinha, né? E cada semente contém o todo já dentro dela, mas ao mesmo tempo é muito frágil. E a gente sente que você, como um bom jardineiro, está nos ajudando a poder cuidar dessa semente e ver ela florescer. Então a gente conta com essa troca, né? Essa comunicação, esse vínculo aí, mesmo que às distâncias, né, da sua presença. Nossa, mas olha, foi uma alegria, viu? É, eu quero que vocês me permitam fazer uma coisa. É, isso tudo que eu fiz aqui em, sei lá, meia hora, isso é uma espécie de tentativa
de síntese de uma formação em terapia de família. Então pode ter parecido muito apocalíptico, assim, o meu jeito de perceber esse processo, né? Mas eu acho que o terapeuta de família precisa viver essa quebra desse ideal, senão ele não consegue ser um terapeuta de família, senão ele vira uma espécie de, é, sabe, de opressor profissional, né? É, tem muitos trabalhos que acontecem em relação à família que são opressivos, porque você tem que honrar pai e mãe, e não sei o quê, e são repetições de mantras judaico-cristãos que você não precisa, na verdade, pagar um profissional para dizer isso, porque a sua mãe já te diz isso, a sua avó já te diz isso, seu tio já te diz isso, a cultura, a Bíblia, né? Então você não precisa disso. Você precisa de um terapeuta para fazer outra coisa por você. Então, isso tudo que eu fiz aqui nesse nosso encontro é um compilado assim de ideias que, obviamente, a gente vai desenvolvendo em 2 anos de formação, em 3 anos de formação, porque essa entidade familiar, ela é talvez a maior mitificação institucional da nossa cultura. Então, a gente demora muito para desconstruir, né? Se a gente demora muito para desconstruir isso como pessoa, né? A gente também demora para desconstruir como profissional. Então, esse trabalho é árduo. É, mas na hora em que a gente consegue fazer isso, esse espaço de diálogo, ele acontece com muita amorosidade, com muita delicadeza, e a assertividade no diálogo, ela tem a ver com a aceitação de que eu não preciso honrar as hierarquias familiares como se elas fossem inquebrantáveis. É só isso. Só isso, né? Bom, E para a gente desidealizar essas hierarquias, a gente precisa fazer esse tipo de mudança de paradigma que eu propus aqui nessa conversa. A conversa aqui só tomou esse rumo porque a gente começou falando dessa história de como um terapeuta familiar lida com esse encontro, né? E eu quero terminar agradecendo a vocês imensamente, dizendo que vocês já fazem parte dos meus afetos. Então é óbvio que a gente vai ter novos encontros e novas trocas e novas conversas. E dizer que o meu pai é Paulo Freire, né? E tudo que eu faço tem o dedo dele. E o que Paulo Freire me ensinou, que eu acho que é o mais poderoso, é que não existe amor sem raiva. E que a raiva é o que transforma o amor num movimento que sai da ingenuidade e vira uma ação política. Então, eu sou uma pessoa profundamente amorosa, muito delicado, muito generoso, muito bacana, mas eu tenho muita raiva. muito bom te escutar, Alexandre, porque eu me vejo na sua fala. Eu sou uma pessoa também muito. As pessoas me veem de uma forma muito amigável, mas eu tenho um sentimento de raiva muito presente na minha vida. E é muito bom te escutar, né? Saber que não estou sozinha e que o que importa é a nossa intenção, né? A nossa Isso, intenção e a forma como a gente olha para tudo isso, né? De uma forma isso, consciente. Por isso que a gente isso. tem falado aqui de comunicação consciente, né? E só dá para fazer isso olhando para dentro primeiro. Te agradeço muito, muito por estar aqui. E a gente está muito feliz com o resultado, né, dessa fala de hoje, mesmo tendo sido, como você falou, né, pouco apocalíptica no sentido de quebrar com essa idealização. Eu acho que isso é importante e para as pessoas entenderem como, né, a gente precisa realmente tirar essa romantização da família e começar a olhar, inclusive, para as questões de saúde mental dentro da família de uma forma mais efetiva, né? Levando mais a sério, digamos assim, né? Um pouco essa crise que estamos vivendo e olhando para tudo isso. E fico muito feliz de te conhecer aqui virtualmente. Espero que possamos nos ver pessoalmente.
nos seus lançamentos de livro e até um próximo papo, né? Muito obrigada pelo seu tempo e agradecemos muito mesmo em nome de todos nós do Conviva e dos nossos ouvintes também, que possamos aprender aí com esse Muito episódio. obrigado, gente. Foi uma alegria, viu? Muito obrigado. Então, a família, né?